Muito bom dia, eu sou o missionário Paulo César, estou aqui no Maranhão para fazer uma obra missionária e todos os dias eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar comigo às 6 da manhã, a oração do novo amanhecer e uma meditação de uma palavra para que você venha começar o seu dia bem alimentado espiritualmente. É o cafezinho da manhã, né? É o banquete que o Senhor coloca sobre a sua vida para que você esteja fortalecido. A Bíblia fala: revestivos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã, nós somos soldados de Cristo. Nós estamos numa batalha espiritual. Estamos numa guerra espiritual. Por mais que o inimigo da nossa alma já foi vencido na cruz do Calvário, ele foi vencido, mas não foi destruído ainda. Não foi destruído. E a Bíblia fala que os demônios, eles andam ao nosso derredor, rugindo como um leão que quer tragar a sua presa. A Bíblia diz que nós não podemos dar brecha ao nosso inimigo, e muito menos apagar o nosso espírito. Então, qual que é a estratégia dele? Que você não venha adorar e que você não seja obediente. Então, por isso que existem as tentações, para que você faça seja induzido, seja seduzido pela sua própria natureza carnal, humana, a fazer coisas que entristecem o Espírito Santo. A Bíblia fala que uma passagem, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17. No capítulo 17. Como nós precisamos da presença do Espírito Santo. Então, quer dizer, nós adorando e sendo obedientes, nós atraímos a presença do Espírito Santo. Se algo sujo, quer dizer, o inimigo ele tenta fazer o quê? Sujar o seu coração, fazer com que você saia do caminho, que você entristeça o Espírito Santo. Porque uma vez que você está sem a presença de Deus, sem a luz de Deus, o inimigo ele não vai ter medo de você, ele vai ter como, de uma certa forma, resistir para ficar atuando na vida de uma pessoa. Eu quero deixar esse exemplo aqui para você. Marcos 17 diz assim, quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético, que tem ataques tão fortes, que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando tereis que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem e o demônio saiu. Ao mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular perguntaram: por que foi que não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus disse aqui, mais à frente: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com a oração e jejum. Olha só, não é pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito. Quer dizer, nem todas as pessoas que têm ataque epilético são endemoniadas, né? Você vê que existem doenças que são orgânicas e existem doenças que são espirituais. No caso desse rapaz, quem motivava a ele ter aquela convulsão, o que levava aquele rapaz que muitas vezes se jogava no fogo, outras vezes ele se jogava na água, quer dizer, era um espírito suicida, né? Quantas são as pessoas que se auto-se-flagelam? E uma coisa interessante, eles levaram esse rapaz
até o Senhor Jesus, só que eles não conseguiram expulsá-lo, aquele espírito. E Jesus disse para eles: olha, existe castas, quer dizer, de demônio, quer dizer, existe força espiritual do mal que está tão impregnada na vida da pessoa. De repente a pessoa foi apresentada, né, para os espíritos logo quando criança. Quer dizer, ela está tão dominada por uma força espiritual que só sai com o poder do jejum e a oração. Então você vê uma coisa: muita oração, presta atenção, meu irmão, minha irmã, na tua vida, muita oração, muito poder. Pouca oração. Bom dia, dona Marilene da Silva, Deus abençoe a senhora. Pouca oração, pouco poder, né? E quando você jejua, você mortifica a sua carne, né? Quando o jejum faz com que você treine, assim como você fica naquela abnegação de alimentos sólidos e líquidos, você vence a vontade de comer. O jejum prepara o seu espírito para que você não venha a pecar. Ele fortalece o seu espírito para que você não venha a pecar. Então, o jejum, ele dá uma abertura para a presença de Deus, porque quem ora através de nós é o Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, quem é que opera o milagre? Não é o homem. O homem, ele ora, mas é o poder do Espírito Santo que está nele que faz com que as trevas, a luz que está nele faz com que as trevas elas sejam dissipadas. Então, se eu sou uma pessoa de oração, se eu sou uma pessoa de jejum, se eu estou cheio da presença de Deus, eu consigo influenciar, né? Quando a minha oração influencia a vida de uma outra pessoa que está ali com problema espiritual, que está ali com problema de doença. Tanto é que a Bíblia fala, né, estando alguém doente, leve até os presbíteros da igreja. Quer dizer, há uma necessidade do homem de Deus, que é um líder espiritual, que está na frente de uma denominação, de uma instituição religiosa. Ele tem que ter uma vida consagrada. Ele tem que ter uma vida consagrada. Por quê? Porque para não passar essa vergonha que os discípulos passou. De repente eles não estavam ali vivendo numa intensidade de comunhão. E Jesus repreendeu ele repreendeu os discípulos severamente, porque faltava consagração. E hoje é o que nós vemos muito isso. Infelizmente, muitos que se dizem pastores, que estão na frente de um trabalho, não se preparam, não se consagram. Aí o que acontece? Aí as pessoas, aí fica falando que, não, a cura aí, a cura não é de Deus, fica dando desculpa, né? Falando que o diabo também cura, fica dando desculpa. Meu amigo, porque se eu sou um discípulo de Jesus, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou entrar num hospital, eu vou orar, a pessoa, Deus liberta sim, Deus cura sim, do jeito que Ele curou. Existem pessoas endemoniadas sim. Eu estava agora há pouco na Paraíba aí, e passou na rua um rapaz de classe média alta, mas ele estava cheirando mal, ele estava maltrapilho, e ele falou, aí eu parei para evangelizar ele na porta da igreja, e ele falou, não, eu estou tentando me matar, me suicidar. Olha só, mesma situação desse rapaz aqui. E aí eu falei, poxa, por gentileza, eu posso fazer uma oração por você? E quando ele entrou para dentro, nós fizemos uma oração, manifestou uma legião de demônios na vida dele. Então quer dizer, o mal existe. O que não existe, pessoas endemoniadas existem, pessoas que precisam ser curadas existe, Deus cura. O que tem pouco é homens que se consagram, né? Isso é o problema. Aí ficam dando desculpa, né? Quer dizer, é muita letra e pouco espírito. A letra mata, o espírito revivifica. Às vezes a pessoa estuda, mas ela não tem uma vida de oração na madrugada, ela não se consagra, ela não jejua. Então aí o que acontece? Aí quando vem uma pessoa nessa situação, e a pessoa que se diz ser discípulo não consegue expulsar o demônio.
Não consegue, ora e não acontece nada, não cura. Por isso que você vê aí que tem pessoas que vão em determinadas instituições religiosas, ela entra doente e sai doente, ela entra vazia e sai vazia, ela entra endemoniada, sai endemoniada. Por quê? Porque falta unção, falta poder, falta a presença de Deus nesta vida, neste lugar, principalmente na vida do líder, daquele que está dirigindo um trabalho. Então eu gostaria que você entendesse que o mesmo Jesus de ontem é o de hoje, e ele passou essa autoridade. Ele falou: ide pregar o evangelho, em meu nome expelirão demônios, em meu nome colocará a mão nos enfermos, eles serão curados. Isso às vezes não acontece, falta de consagração, porque Jesus, ele chegou nos discípulos e falou assim: olha, vocês não estão se consagrando, sabe por quê? Vocês, existem certas castas de demônio que só sai com poder de jejum e oração. Você acha que você está brincando do que? De igreja? Você está batendo de frente com Satanás, com o diabo. E você vai para uma guerra de qualquer maneira, de qualquer jeito. Principalmente você, meu irmão, minha irmã, que está querendo que Deus liberte o filho, o marido, quer uma transformação, perseguição no trabalho, quer a loja que não vende quase nada. Você sente que existe uma força espiritual amarrando, atrapalhando a sua vida. Como é que você quer vencer? Irmão, é vencer, não adianta só ficar colocando o nome no livro de oração e pedindo para o pastor A, pastor B orar por você, não. A responsabilidade de orar, de dobrar o seu joelho é sua, é você que tem que ter responsabilidade. Fala: opa, peraí, estou enfrentando uma guerra, estou enfrentando uma oposição, a minha carne está se levantando, o pecado está me seduzindo, estou sendo bombardeado por pensamentos, problemas em casa, no trabalho. O que eu tenho que fazer? Jejua, ora, começa a orar, começa a colocar, faz um propósito de orar de madrugada todo dia. Começa a abrir um jejum. Você vai ver que os grilhões vão ser quebrados. Você vai ver que vai haver libertação. Você vai ver que a luz que você vai adquirir através do jejum, da oração, vai arrancar, vai dissipar todas as trevas e os seus caminhos serão abertos. Você verá libertação. Jesus disse: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Então que o Espírito Santo possa te trazer essa luz de entendimento, meu irmão. Você não sabe o poder que está nas tuas mãos. Existe poder na vida de quem ora e quem jejua, tá bom? Até amanhã 6 da manhã. Pai querido e amado, obrigado pela revelação da tua palavra, que nós possamos despertar, que nós possamos ir para cima da batalha. Nós estamos numa guerra espiritual. Assim como Daniel orou, meu Pai, e repreendeu o príncipe da Pérsia, foi repreendido pela oração de Daniel, Senhor, e jejuou também 21 dias. Nós estamos nesse propósito, meu Pai. Abençoe em nome de Jesus. Todo dia eu estou 8 dias de jejum por você, tá? Para que Deus abrir seus caminhos, quebrar todos os grilhões. Mas me acompanhe todos os dias, 8 dias de jejum. Deus colocou no meu coração. Das 6 da manhã até as 6 da tarde. Só posso beber um pouco de água por causa dos rins, de uma pedrinha que tinha aqui. Entendeu? 8 dias de jejum, de preparação. E para o seu caminho ficar livre de todos os ataques do mal. Jejue comigo. Se não aguentar 12 horas, faz 6. Se não aguentar 6, faz 3. Mas vamos jejuar comigo? Vamos jejuar? Tudo, 2 ou mais pessoas ligar alguma coisa aqui na terra, é ligado no céu. Quer vitória? Então vamos para a guerra, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.